Muito bem, gente. Grogu já tá emocionado aqui, se jogando, de paixão, né? Se jogando nessa gravação. Então vamos lá, a gente vai falar aqui sobre o futuro e o legado da saga Star Wars. Então a gente vai voltar lá quase 50 anos no tempo, né? Lá para 1977, onde lançou essa saga, onde George Lucas lançou isso, e ele não esperava. E a gente vem, depois de tantos anos, ainda acompanhando, né? E aí eu queria lançar a pergunta para a mesa, né, aqui de por que, na opinião de vocês, que essa saga ainda tem tanta relevância depois de tanto tempo que ela foi lançada? Acredito que a forma como ela nasceu, como foi concebida, vamos botar o crédito todo ao George Lucas, né? Claro que ele é suportado por toda uma equipe, né? E como ela é gerenciada nos dias de hoje. Então, como o Domingos falou, acho que ele não tinha nenhuma ideia como a dimensão que ia ser o Star Wars. Mas eu acho que, como artista, eu acho que sempre ele tem aquele objetivo, né? Então, comparando um pouco com o futebol, eu acho que Star Wars ele não é só Star Wars, não é só um filme, são várias coisas. É você analisar política, é você analisar guerras, é você analisar figurino, que é particularmente um lado que eu meus favoritos, e o lado marqueteiro também. Eu acho que esse foi um dos principais fatores ter causado esse fenômeno do Star Wars, que foi na década de 70, 1970, que até então os filmes eram muito urbanos, muito focados nas cidades, mas aí o cara levou pro espaço. Então, caraca, como assim? Aquele boom de informação também. Você falou várias características, a gente vê a música, que foi uma revolução, né, no cenário do cinema, né, aquela questão do espaço, das informações, dos figurinos também, dos personagens que cativaram, né, e o figurino dos personagens é uma coisa totalmente diferente, né, tem ali o Darth Vader, aquele homem com uma máscara, e é só o respirar dele, né, aquele som do respirar, que até hoje impacta, mesmo que a pessoa não tenha tanto conhecimento, mas se ouvir só aquele respirar... Não sabe quem é Star Wars, mas conhece quem é o Vader. Conhece quem é o Vader, justamente. Sim. E isso leva por gerações e chega até a gente, hoje em dia, os jovens, e vai pra próxima, né? Se der tudo certo, sim. E já tá dando tudo certo, porque já tá chegando novas gerações. Já tá chegando mesmo. Eu lembro, assim, da Sessão da Tarde. Vocês estavam falando isso, eu lembro de já assistir na Sessão da Tarde e olhar, meu Deus, que filme legal. Né? Aí depois eu fiquei imaginando, eu acho que devia ter assistido aqui em 90 e alguma coisa. Aí o engraçado é que tipo, os efeitos especiais pra época eram maravilhosos, né? E eles não perderam tanta qualidade se a gente for comparar, né, nos anos 90. Né? Agora a gente tem a AI para fazer um monte de coisa, né? Mas em compensação, só de você pensar assim que nem o Josimar falou, a ambientação que foi no espaço, uma aventura espacial, já mudou muita coisa do que o pessoal tinha lá na década de 70, né, 80 também. Uma coisa que eu acho que reflete muito o sucesso de Star Wars, que é muito responsável, é como Star Wars, pegando aí o que o Josmar falou, de não ser só um filme, não só de ser um evento cultural, mas Star Wars é muito grande. Você consegue consumir Star Wars em qualquer mídia que você queira. Quer jogo, tem jogo. Quer livro, tem livro. Quer série, tem série. Quer desenho, tem desenho. Quer mangá, tem mangá. Tem tudo que você possa imaginar. E às vezes é uma fala e um filme. Tipo, por exemplo, no episódio 4 que a Leia fala pro Obi-Wan: você ajudou meus pais nas guerras clônicas. Os caras pegaram uma frase e transformaram em uma série de 6 temporadas, filme, um monte de coisa. Que é uma coisa que é tão bem feita que é a favorita de muita gente. Tem muita gente que você perguntar qual coisa de Star Wars que você mais gosta, a galera fala Clone Wars. Sempre. Porque é muito bem feito. E esse é só um caso, porque, por exemplo, Rogue One é justamente um parágrafo do texto, eles falando assim, um grupo de espiões roubou a Estrela da Morte. Eles falaram, vamos transformar no filme. E fizeram o filme, entendeu? Então eu acho que o universo expandido é muito responsável por isso. E também porque, justamente por ele ser um universo, ele tem uma história pra todo mundo. Entendeu? Você gosta de política, vai ter uma história política de Star Wars. Você gosta de espionagem, vai ter história de espionagem. Gosta de guerra, vai ter história de guerra. Até história de terror tem um livro que é não vou lembrar o nome do autor agora. Death Troopers, que é dos Stormtroopers zumbis, entendeu? Então tem tipo pra todo mundo. E eu acho que isso é muito, muito legal de Star Wars e pra todas as idades, né? Tipo, da galera mais
jovenzinho, eu vejo assim, o meu sobrinho tem o quê? 6 anos, é apaixonado, e meu pai, já nos seus 53, também é apaixonado pela Cara, e série. é interessante isso, né? Que a gente tem Star Wars, ele é um transmídia, né? Tudo que é mídia, ele tá lá. Né? Só que aqui, especificamente no Brasil, a gente não tinha muito acesso, além dos filmes. Né? A gente tinha os filmes, aí chegou uma ou outra série animada e era só. Era difícil pra gente. Né? Então, depois que a Disney adquire a Lucasfilm, cara, começou a derramar uma enxurrada de produtos pra gente, né? E isso é muito legal. Né? Agora sim, a gente consegue ler livro, a gente consegue ler os quadrinhos, consegue ler, né? Consegue ver uma infinidade de séries live action que a gente não tinha. Né? Então, assim, depois de tantos anos, ela conseguiu transformar uma mina de ouro em uma mina ainda maior de ouro. Né? Porque já era uma mina de ouro Star Wars. Né? Então, se a gente for olhar ali tudo que o George Lucas ele foi estudar bastante para construir Star Wars. Né? Star Wars ele nada mais é do que um conto de fadas moderno. Totalmente. Né? Tem todos os elementos de um conto de fadas. Ele foi atrás disso para estudar, para construir esse universo dele. Né? Inclusive colocou várias coisas do conto de fadas, mas em algumas coisas ele mudou um pouco. Por exemplo, os contos de fadas sempre tem a princesa em perigo. Isso. No filme tem a princesa em perigo, só que ela acaba se resgatando e resgatando quem tá com ela. Ela se torna a protagonista dali do momento da confusão e não, eu não vou esperar o meu príncipe encantado em cima de um cavalo branco. Eu ali vou me salvar utilizando o meu conhecimento, porque ela, né, a gente tá falando ali das meninas, e elas têm os conhecimentos próprios, né, pra ali arcar com toda a problemática e resolver a problemática. A Paris não fica ali só sentada esperando o príncipe aparecer ou alguém resgatar ela ou resolver o problema. Ela em si resolve o problema. E isso é muito diferente do que tinha na época, né? Você pega assim, década de 70, o que tinha de franquia já acontecendo no cinema. Além de Star Wars, a única coisa que eu consigo pensar é 007. E 007 é uma franquia que é totalmente pautada. Quem são os personagens femininos da 007? São as Bond Girls. Que é todo filme muda, é sempre um interesse romântico que não tem ação nenhuma. Aí você chega em Star Wars, você tem a Leia, que tem aquela cena clássica do episódio 4 que ela pega assim a arma e o Han Solo pergunta: o que você tá fazendo? Ela fala: eu tô salvando a gente. Isso. Então ela vai lá, ela faz acontecer, e depois de princesa ela vira general. Ela não vira anti-rainha, ela vira general, depois ela vira rainha, e ela treina pra ser Jedi, ali a gente vê no episódio 9. E assim, mesmo depois dela já mais velha ali na trilogia sequel, a gente vê que mesmo eles tentando dar um protagonismo maior pra Rey, pro Finn e pro Poe, e os personagens legado, né, o Han, o Luke e a Leia, eles têm muito poder na narrativa. E a Leia, principalmente, muitas coisas da narrativa acontecem pela Leia. E não só por ela. Tem a Rey, que é a protagonista da trilogia, né? Nós sempre tivemos protagonistas masculinos em Star Wars, e agora a gente teve a Rey. E tem também nas séries, tem a Ahsoka, né? Que vai ter a série live action esse ano que sai. Isso. Esse ano vai ser. Agora, o curioso da Leia indo um pouquinho longe, né, pegando um pouco da filosofia Platão, claro que o George Lucas deve ter estudado também, que ela é o perfeito exemplo assim, do que é um guardião, né? Que ela é não só trabalhada no campo da diplomacia, de artes, como também ela é porradeira, digamos assim. Ela vai para cima, ela atira, ela não tem medo de se machucar ou de... Ela se arrisca, pô. Ela entra no Palácio do Jabba, disfarçada, sozinha, pra tentar salvar o Han, sabe? É um negócio... E a gente vê um pouquinho mais aprofundado isso na série, né, do Obi-Wan, que a gente vê ali a Leia pequenininha, e a gente já vê toda a desenvoltura dela, toda a estrutura de fala, de postura, de dizer: eu sou dessa família. Na hora que ela confronta o primo dela lá, tipo, eu não tenho medo, você é assim porque você tem medo, eu não tenho. E ela baixinha ali, pequenininha, mas ela já ali, desde aquele momento, ela já é empoderada, puxou do pai. E aí eu até coloco assim, cara... Ver quantas meninas não vão se influenciar por causa daquele momento, daquela cena de, caraca, olha só, ela é menor do que ele. Às vezes, quantas meninas não são assim, por primo, por colegas de escola, né? Já vi aquele momento, nossa, não. Porque eu lembro de mim quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu me identificava muito com a Princesa Leia porque eu queria ser ali uma pessoa forte, não queria esperar pelos outros lutarem por mim, eu queria lutar por mim mesma. E a gente vê em todos os filmes dela como ela sempre toma iniciativa, ela é a mulher forte e tecnicamente ali passa por tudo, ali passa por ela pra resolver ali alguma coisa
alguma problemática pro filme. E você tinha falado nessa questão de você gostar, né, da Leia. Eu lembro que minha esposa não gostava de Star Wars, na verdade não tinha ouvido falar. E nós fomos assistir, né, a todas as trilogias. E quando ela assistiu, ela se identificou muito com a Leia, né? E depois quando nós assistimos as Guerras Clônicas, que o Gabriel citou ali, aí ela chegou e virou uma fã da Ahsoka, assim, incondicional, porque ela tinha lembrado da Leia, né, daquele espírito de ser, de tentar resolver tudo, né, e a Ahsoka teve um trabalho muito grande, né, durante a série. Ela era só um padawan, depois ela se tornou uma Jedi, né, Parou de ser Jedi depois. Depois parou de ser Jedi, e agora a gente vai ter a continuação da história dela no canon, mas agora no live, né? Mas foi uma surpresa muito legal. Foi no Mandaloriano que ela apareceu, né, na segunda temporada. Isso, foi. Foi uma surpresa muito grata. A gente vê a Ahsoka lá fazendo uma ponta e você chega assim, cara, agora tá tudo fazendo sentido. Então, pra quem assistiu Rebels, né, até agora a gente vai ter uma história toda culminando nessa série da Ahsoka, né, que deve trazer aí um bom divertimento pra gente, né? Sim, Rebels é a conexão ali, né, deles, é a história ali por trás. Eu acho interessante assistir Rebels, pra quem vai assistir a série, porque eu acho ali que a base da conexão dela com o Anakin e com todos ali ao redor, pra você assistir fora a que série. vai voltar muito personagem, né? Isso, série, vai fazer isso. aquela conexão com os universos, assim, vai ser muito interessante. Cara, Eu não assisti Rebels. e é legal Tem que assistir que Rebels. a Ahsoka, ela sai da Ordem Jedi, ela diz que ela não é uma Jedi, mas é ela que mais age Com com uma os Jedi. princípios Jedi. É. Né? Então ela é a que mais age, então ela não precisa de ter o título de Jedi. Ela vive. Ela Sim. vive e leva os ensinamentos também, Isso, né? isso é muito legal. E é muito legal também quando a gente chega na sequel, né? Que muita gente criticou e tudo, e a gente sabe que tem os seus problemas e tudo, Sim. mas, cara, o que ela resgatou de fãs novos, trouxe fãs Sim. novos, principalmente com a Rey, Sim. né? Que eu fico imaginando, cara, as menininhas olhando pra Rey e dizendo assim, cara, ela consegue, Sim. então eu também consigo, Sim. né? Sim. Então eu achei isso muito legal, porque a Rey, ela é, tipo, ela no início, quando começa, ela é uma menina que mora no cantinho dela, tem até uma certa ingenuidade, mas ela age, ela tem o poder, ela sabe como agir e não precisa de ser resgatada. Quando o Finn pega a mão dela, é porque tu tá me segurando, para. Cara, é muito legal. E ela toma a frente ali mesmo, e isso eu acho muito poderoso. Né? Essa mensagem que traz pra gente trazer uma mulher, trazer um negro, trazer ele... não é tanto Star Wars, mas trazer um latino, né? Sim. Mas trazer esses três parceiros protagonistas eu achei de uma sensibilidade bem grande, né, dos produtores. Latinos que estão dominando Star Wars agora, né? Sim, Pedro Pascal, exatamente. Mandaloriano, Diego Luna, Ando, Pesteri. o Oscar Isaac como Paul. O Oscar Até também Exatamente. a questão dos cosplayers, vamos trazer um pouco do figurino, né? Como antes era muito Jedi. Sim. Vem a Rey, e aí quando eu vou em eventos, né, geeks, eu vejo crianças menininhas com Sim. cosplay dela, e aí vejo meninas assim, maiorzinhas, a quantidade de meninas que já traz ali a roupa, né, o figurino dela, a estrutura da cor branca, que lembra um pouco a Leia ali, né, por causa das cores, tem toda uma história de cores dentro do universo também. Os novos cosplayers, os novos legados de estruturas de figurino também, nessa nova jornada dos Star Wars também, tá muito legal, vai ficar para as próximas com certeza. Com certeza. E assim, Star Wars, ele traz toda uma revolução cultural, quando é lançado, mas também uma revolução tecnológica. Isso. Né? Sim. Para a indústria do cinema. Todas as três trilogias trouxeram isso. Né? Lá em 77, o George Lucas, eu preciso ter uma empresa para criar os efeitos especiais no meu filme. Não tem. Eu vou criar a empresa. Foi lá, criou a ILM, que é a grande empresa hoje de efeitos especiais. Né? Por décadas reinou sozinha, né? A ILM. E quando chega nas prequels, ele também faz uma revolução tecnológica de tudo digital. Precisou alguém ir ao extremo, né, para poder dizer, bom, vamos voltar um pouquinho para não ser tudo digital, né? Mas assim, mas ele levou isso ao extremo, né? Para mostrar assim, olha,
isso aqui é tudo digital, é possível fazer isso, mas talvez não seja tão necessário sempre fazer tudo tão digital, né? E ele teve toda uma revolução na indústria do cinema, né? De atualizar a sala de cinema para transmissão digital. Sim. Ele foi o primeiro filme a ter distribuição só em DVD e não mais em VHS, né? Então ou seja, além de toda a revolução cultural, toda uma revolução também tecnológica para a indústria cinematográfica, né? Então isso é bem legal. E ali, quando vem o episódio 7, que o J.J. Abrams assume a direção, ele faz questão de demonstrar isso nos vídeos de bastidores, né? Ó, tá vendo isso aqui? Não é CG. É um boneco animatrônico andando aqui do meu lado. Aquilo ali, tudo tá ali. É como se ele pegasse, como se ele pegasse o melhor dos dois mundos, né? Ele pega todos os efeitos práticos que deram certo na trilogia original, ele pega todos os efeitos digitais que deram certo na sequel, porque assim, depois de um tempo, eles envelheceram mal. Então, assim, tem parte da sequel que tu vê hoje em dia que tu fica... mas ele pega assim, tudo de bom que teve e ele juntou, apesar da prequel, no caso, os efeitos digitais. Isso. Ele junta elas na sequel e fica de uma forma tão natural e tão bem feita. Cara, esses vídeos de bastidores que citou, por exemplo, aquele cara pra quem a Rey vende as peças, sim, ele é um bonecão, entendeu? E tipo, tu nota assim que é algo tangível, tu sente que é plástico, não é, por exemplo, o Yoda nos episódios 1, 2 e 3, que é muito CG, é um CG muito falso, né? E eu acho isso muito massa, quando ele mistura esses efeitos práticos com os efeitos visuais, digitais, cara, fica assim de uma forma tão incrível, tão bem feita que sei lá, é lindo. E mostra que é possível utilizar efeitos práticos, animatrônicos, droids, pra cenas que às vezes a gente vê que cenas de outros filmes que, cara, podia ser. Não, né? Podia, por que não? Por que não colocou ali um mecatrônico ou algum robozinho ali pra ter uma interação melhor? Que às vezes o CG ali, até mesmo o ator, às vezes a gente vê que o cara tá aqui, aí o cara tá olhando pra cá, perdeu até o ponto ali no processo de edição. Também, justamente, quando leva ali pra vários filmes, a gente vê essa diferença, né, de quando tem um objeto que tá ali bonitinho, a gente consegue falar, conversar, mostrar, diferentemente quando tá um CG ali que a gente não sabe, a gente tá pegando aqui, e aí o negócio tá mais longe ali dele. Não, fora a questão da tela verde, né? Porque o cenário faz toda a diferença. Justamente. E é engraçado como, assim, você bate o olho e já reconhece, Star Wars. Não sei, a direção de arte, eu sou muito ligado a jogo bastante videogame, né? Então, por exemplo, a thumbnail do YouTube, eu vejo a thumbnail, é o jogo tal, é o jogo tal. Então, pro Star Wars, você vê, assim, a peça do sabre de luz, a empunhadura, né? Nada confortável, é tudo um amontoado de peças ali que o cara foi juntando e como se fosse uma lata velha, assim. E não só no sabre, mas também as naves, poucos funcionais, assim, a Millennium Falcon, a cabine fica pro lado, assim. No cantinho ali. Uma coisa... Ou seja, a nave toda do cara tá pra esquerda, então quando ele vai navegar, ele tem todo um espaço para considerar. Imagina ele entrando no hangar, pô. Eu tenho que entrar raspando fazendo a baliza aqui. E a B-Wing é em cima, assim, mas ela tem um giroscópio, gira e vai. É uma confusão, mas isso a gente não tá nem aí, porque visualmente é bacana. É da hora. É legal. Se você vê, caraca, isso que bacana, não é? Não é, por exemplo, na rival, né, Star Trek, as naves todas bem polidas, todas redondas, assim, tal. Você vê, olha, o motor é aqui, tal, a cabine ali. Mas Star Wars não, é tudo X-Wing, formato X, B-Wing, letra B. Então, a forma da nave é uma letra B. Y-Wing, U-Wing, tudo assim. A Wing, e aí vai, mas dá certo. E é legal, né, porque, assim, Star Trek, ela é ficção científica pura. Então, tem que ter... essas coisas de design, de aerodinâmica, tem que seguir uma certa lógica. Star Wars não é, na essência, ela é fantasia. Ele não precisa se preocupar. Não precisa, mas não tem só no espaço. Não tem problema. O importante é emocionar. Exatamente. Então, e é um ponto que eu queria trazer pra gente debater também, que Star Wars, ele é tudo isso que a gente já falou, mas ele é muito também emoção. Sim. Ele pega muito na emoção. Né? Principalmente... como a gente estava falando antes da gravação, é que quando a gente começa a assistir Star Wars criança,
é uma sensação muito diferente de quem começa a assistir adulto, Sim. né? De quem cresce consumindo Star Wars. Sim. Né? É muito diferente, é uma ligação emocional que a gente tem, e quando a gente vai olhar para os filmes, a gente percebe isso também. A trilogia clássica nada mais é do que um pai querendo trazer o filho para perto dele e o filho resgatando o pai das decisões erradas que ele tomou na vida. Sim. Né? E isso é muito humano. É. Quem é o pai que às vezes não errou Sim. na vida? Tomou uma decisão até achando que podia ser o melhor e não era. Uhum. E aí se afundou naquilo e às vezes vem um filho e resgata ele. Né? Então isso é muito humano. Um filho resgatou. A Leia não teve tanta essa proximidade, mas o Luke teve. Né? Então assim, são histórias extremamente humanas. Apesar de ter todo esse pano de fundo de nave, espaço e coisas que enchem os nossos olhos, mas no fim das contas é emoção. Sim. É emoção narrativa. Cada Com personagem certeza. tem uma história diferente, né? A gente falou do Vader agora passando, por exemplo, para a Ahsoka, né? A Ahsoka começou como Padawan, né? Passou pelos testes, foi bem assessorada pelo Anakin, né? Inclusive parte do temperamento ela pegou, Sim. né? De ser intempestiva, era aquele, ei, bora lá, Ahsoka, bora! Ia, fazia. E quando ela teve a decepção com o Conselho Jedi, aquele episódio em si ainda me dá uns arrepios, porque é uma quebra que a gente nunca tinha visto na história do Jedi. Sim. A gente já viu a gente caída e tal, mas quebrar naquela hora, naquele momento e falar assim, não vou ser Jedi porque vocês não deram a mínima pra mim, né? Quem puder assiste, tá? Tipo, é basicamente a combinação das Guerras Clônicas. Mas é sensacional você ver aquele sentimento do coração quebrado, de Sim. perceber que é do tipo... Da os Jedi, decepção. os Jedi não são tão assim, sabe? Do tipo, eu prefiro ficar com esse pedacinho aqui que é melhor do que esse nariz empinado, né, do Jedi. Então, eu costumo falar, e a gente sabe, percebendo aí, que os próprios Jedi trouxeram a ruína deles, né? Ficaram realmente Totalmente. uma soberba impressionante. Não, vamos conseguir lidar com a galáxia de boa. A galáxia é tão grande, tem tantas coisas, e a queda foi feia, né? Sim, a queda foi. não foi bonita, ela foi feia demais. E Sendo que o inimigo tá debaixo do nariz deles o E ele- tempo todo. e não todo. sentiram. E eles Não não sentiram nada. perceberam. E não sentiram, não perceberam. Então, eu podia continuar histórias assim, mas essa aí foi uma das que realmente me provocou assim uma emoção bem adversa, porque eu tava tão acostumado a ver os mocinhos ganharem, e lá eles não ganharam. Eles não ganharam. Tanto é que, do tipo, quando ela vira as costas pro Conselho Jedi, o Anakin fala assim, cara, eu errei. Aí eu errei. É a emoção que traz pra gente. Eu lembro quando eu assistia, quando eu era menor, quando eu era criança mesmo, tudo do Rebels, os primeiros filmes, eu assistia, tinha uma visão totalmente diferente, aquela coisa, meu cara, espaço, porrada, sabres, coisa linda, maravilhosa. Depois aí reassisti tudo novamente, mais ali adolescente pra jovem adulta, uma visão totalmente diferente, vem a questão política, a gente já começa Sim, a entender com a questão certeza. política. Aí agora, um pouquinho, quase chegando nos 30 anos, aí eu reassisti novamente, a gente começa a entender mais o Anakin. É polêmico, mas eu começo a entender, Sim. a gente começa ali a entender, cara, Sim. ele amou, ele só queria proteger. O único erro dele foi amar demais. Seu único crime foi amar demais. Mas ele mesmo, foi amar gente, demais. Ele queria proteger ela, mas ele não prestou atenção em tantas coisas que ele acabou ultrapassando. E quando a gente vê que a queda foi justamente a soberba, né, deles de não olharem aquilo, pensarem, não estamos no controle, siga isso aqui, segue isso aqui. E como isso molda. Até teve polêmica recentemente aí nas redes, onde o Felipe Neto conta que por que essa nova geração não conhece, não tá se perdendo. Eu não digo que tá se perdendo, né? Mas ele até falou lá numa história do irmão dele, que teve um filho, teve um outro filho, e o primeiro filho dele se chama Luke. E o outro se chamou agora Anakin. E aí muitos jovens, crianças, jovenzinhos, não sabiam quem era Anakin. E aí compararam com uma série, né? Um dorama tailandês, onde o nome de um dos personagens era Anakin. Inclusive, essa série se chama Kim Porsche, eu assistia, muito legal. Mas, só que eu não sabia que o nome do personagem, eu sabia que era Kim, mas não Anakin. Depois de toda essa confusão de, Anakin. Mas eu assisti Star Wars, eu também assisti Kim Porsche,
Mas assim, não tira, não é falta de cultura. Eu não gosto de usar essa palavra. Eu digo, cara, você não assistiu ainda? Vamos assistir. Só que como agora tem muita informação, as pessoas têm um pouco de preguiça de assistir. Porque tem muita coisa. Tem jogo, e jogo conta uma história. Sim. As séries animadas contam uma história entre ali os filmes ou o que acontece. E aí, como eu falei agora, tem que assistir Rebels pra tu entender melhor a Ahsoka, né? É igual o Boba Fett pro Mandalorian, porque... Cara, isso aí. Boba Fett, ele não gostei muito. Eu assisti porque eu queria entender Mandalorian. Legal, eu assisti Boba Fett. Mas, assim, é muita coisa que você tem que assistir e as pessoas se perdem um pouquinho. Sim. E aí, o jovem hoje quer a nova onda, né? O streamer, lança 12 episódios, a pessoa assiste em 2 dias. Né? Diferente ali de quando eu cresci, que era um episódio por semana. E acompanhando, vinha a emoção. Por favor, voltem a lançar um episódio por semana. Eu estou implorando. A HBO continua, porque é maravilhoso. Essa questão da emoção, o Domingos falou, citando o mago Alan Moore, autor de Piada Mortal, Watchmen, ele fala que, assim, uma história de ficção não necessariamente é mentira, mas sim a função do autor, do escritor, do artista é justamente prover emoções verdadeiras. Né? Então, por exemplo, você vê um episódio 1, o Qui-Gon Jinn, ele ajoelha e tá lá, respirando e tal. Então, tu já sente ali, vou dar uma respirada aqui, vou acalmar, porque eu sei que a parada tá vindo aí. E tu vê o Darth Maul andando de um lado pro outro, bufando, batendo e tal. Então tu vê ali pura calma, puro paz interior, e o outro ali, puro ódio, bora, e paciência. Também no Rogue One, que a gente tava falando anteriormente, né? Quando eles olham para aquele corredor escuro, aí aquele silêncio absurdo, e você vê um sabre de luz vermelho, aquela respiração, cara. É aquela cena. Você já sente aquela pressão, aquele medo, assim. Então... E o sabre parece que ele acende mais devagar ainda, né? Mais devagar do que normal. O teu sentimento ele vai subindo também. À medida que o sabre vai... À medida que o sabre vai crescendo, meu Deus. Exato. Ou seja, é real aquilo ali. Caraca, cara. E outra parada interessante acho que quase no final do episódio 7, o Kylo Ren, quando ele tá machucado, ele começa a bater assim, igual um louco, tipo assim. É no 7. Bufando também, tu vê, caraca, bicho, esse cara tá loucaço mesmo, ele vai fazer alguma coisa aí. Então, você sente o feeling entre, eu digo isso com o Mando e o Grogu. Teve várias cenas que eu chorei. Sim. Agora, os mais recentes, claro que os antigos também a gente sente a emoção, tem a raiva, tem um momento, mas no momento que o Mando olha pro Grogu e você para ali, aí fica um silêncio, e eles não falam nada, fica só aquele olhar do Mando, ou também quando fecha no Grogu algumas cenas que ele só tá olhando pro nada, você começa a refletir, você começa a ver como é que é o sentimento. Eu vejo muito nas redes sociais as pessoas falando: esse é um pai não é só aquele do sangue, mas é o que protege, é o que cuida. Ele passou por cima da crença dele por causa de um trabalho, mas que se tornou parte dele. Eu acho que a cena, assim, que define isso, e que define, assim, tipo, pra mim, o Jin como personagem, é no final da primeira temporada, quando explode, eu não vou lembrar o que explode, mas ele tá lá todo caído, todo estourado, e aí ele precisa tirar o capacete pra curarem ele, e é um droid. Então, tipo, ele tem que superar a crença dele pra ajudar o Grogu, que era só um trabalho, como tu falou, e agora é o filho dele, literalmente. E ele tem que superar o ódio dele pelos droids. Então, cara, aquela cena pra mim é muito forte. Eu acho que Star Wars é justamente isso, que o Josomar falou da emoção. E Star Wars, ele tem um negócio assim, não sei o que eles colocam, que consegue te puxar muito pra dentro. Assim. Tem muitos momentos assim que eu lembro de assistir, é como se eu estivesse ali com eles. Eu acho, não. Eu não acho, eu tenho certeza. Eu nunca chorei tanto em uma sala de cinema que nem eu chorei no episódio 7, quando o Kylo Ren... 7 anos já dá pra dar spoiler. Quando o Kylo Ren mata o Han Solo. Eu lembro que quando eu assisti, eu chorei tanto que eu juro pra vocês. Tudo que acontece quando o corpo do Han Solo cai e começa a luta na floresta, eu não lembrava. Eu não lembrava de tanto que eu chorei. E sério. Você vê toda uma estrutura dentro dessa cena. A câmera no Han Solo, a câmera no Kylo,
câmera abrindo. E a luz volta de vermelha novo, consumindo tudo o vai Kylo é que ele muito tá mudando ali, incrível. porque aquilo ali foi o último A luz momento da estrela dele. apagando e aí ele E apagando eu também. fico muito. arrepiada. Tudo isso pro J.J. Abrams estragar no episódio 9, cara, quem diria? Ah, não. Paciência. Mas é o sentimento que a gente tem, que a sim. gente Sentimento. que é mútuo, que a gente fica assim, a gente tem raiva, a gente fica triste, a gente chora, dá os apagões também, a gente vai reassistir. E os sentimentos são outros, às vezes aquele, caraca, eu não gostava daquela cena, mas agora, cara, Então, melhor mas se a gente for falar assim de uma coisa marcante assim recentemente, acho que todos vão concordar aqui que no final no episódio final da segunda temporada do Mandaloriano, você vê aquela X-Wing. Cara, Aquela X-Wing subindo, aí eu acho Primeiro que de tudo que eu não acreditava. Eu também Eu não tava Cara. acreditando no que eu tava vendo. sério. Eu falei, não é Tipo, possível. acho que todo mundo Tô arrepiado, aquela cara. sensação de, meu Deus, Não. é isso, não. E aí tu não quer acreditar, tu fica assim, não, eles não vão fazer isso. Aí quando liga a câmera que você vê o sabre de luz em ação, tu fala, não é isso não. Agora quando você vê o Luke pronto lá pra salvar o pessoal, aí tu fica... aí tu já tá chorando, eu saí de uma euforia, de meu Deus, está acontecendo, pra depois meu Deus, não, por favor, não. Mas a gente entendeu que era o melhor, que aquilo tinha que acontecer, ficamos felizes depois com o retorno. E aí é justamente aquilo que tu falou das cenas que não tem nada, não tem nenhum diálogo, é só ele tirando o capacete, olhando pra ele, tu fica assim, cara. Quando essa cena que tu citou, eu lembro que eu vibrei igual um gol, cara. Foi. Eu acho que foi todo mundo. Pega! Aí eu fiquei assim, olhando a TV, saca? Sim. Eu paralisei assim. Porque até então, pra mim, Mandaloriano, colocando assim nas prateleiras, né? O pessoal fazendo muito esquema de prateleira. Os filmes esse, assim, os personagens, Darth Vader, o Imperador, Qui-Gon Jinn, é tudo prateleira S ali, né? Aí prateleira A é os Clone Wars, a animação do Genndy Tartakovsky. Isso. Muito bom, inclusive. Rebels. Aí B, pra mim, pessoalmente, o Mandaloriano era prateleira B, digamos assim, né? Ele começou ali embaixo submundo. mesmo. Aí tu pega um personagem que é prateleira S e bota um conteúdo que pra mim era prateleira B, então tu fica, caraca, o cara então tá no mesmo nível. Sim. E tu faz uma cena daquela, tipo, com a música, com a coreografia. Porque é um negócio que, assim, a gente não para pra pensar muito, mas, por exemplo, o Luke, o Vader, até, sei lá, antes da Disney comprar, a gente nunca tinha visto eles lutando, assim, de uma forma realmente... Full power. Porque eles não tinham tecnologia pra isso. Aí agora a gente vê o Vader no Rogue One, o Luke no Mandaloriano. E são coisas, assim, absurdas. Cara, aquela cena é surreal. Só de você ver o Luke fazendo Force Crush, já paga. Assim. Do nada ele... Aí a gente vê ali o Vader na mente, a gente associa. É muito louco. Essas famosas cenas de corredor de Star Wars. Sempre o Vader no Rogue One, o Luke no Mandaloriano e o Darth Maul em Clone Wars. Que é melhor porque ele não usa sabre de luz, é só na força que ele vai matando todo mundo. Sim. Cara, é uma... Falaram do Mandalorian ali, né? Como ele supera a crença dele por aquele que ele ama agora, né? Isso eu vi muito também acho que foi o penúltimo episódio da segunda temporada, onde ele tá numa base imperial infiltrado, não com a armadura dele, mas com uma roupa de um soldado lá do Império. E aí, pra conseguir ler, ele tem que tirar o capacete com uma leitura facial. Sim. E ele tá parado ali na frente daquilo. Cara, ele tá com o capacete, mas a gente tá vendo a indecisão dele. A apreensão aquela dele. apreensão, aquela briga interna. Porque... Eu tenho que tirar, mas não vou tirar, eu não posso. Ele fica até que ele vai lá e tira. Né? E mostra a cara pra fazer o achar o Grogu. Cara, é incrível. É incrível como todo esse embrulho, né, de tecnologia, de espada e tudo, mas na verdade são emoções que estão ali, né, que pegam a gente. Né? Então é isso que pra mim, o que Star Wars ganha a gente é isso. Tem todo esse poder, depois de tantos anos ainda, são as histórias que são contadas. Né? E esses outros, tudo é embrulho de presente, que chama atenção e tudo, né? Mas o principal é isso. Para mim, o cerne de Star Wars são essas emoções que ele causa na gente. Aquele grito de você, seu pai, eles, meu Deus, aquela cena ali até hoje impacta, né? A cena do Grogu com o Mando impacta agora as novas.
Mas assim, a Leia com o Han Solo dizendo eu amo você, Eu sei. Então assim, tem as falácias, as falas ali que impactam, que pode passar de 10, 20, 30, 40, 50 anos, mas que a gente ainda lembra de como o Luke estava quando ele falou, né, descobriu ali que era o pai, o momento do encontro com a Leia, com o Han Solo ali em Rogue One, quando acontece a explosão e que eles estão se olhando ali, e eu tava em casa, eu tava assim, meu Deus do céu, chorando horrores. Então, vários momentos dentro da saga que marcam a nossa vivência dentro do dia a dia, que viram até falas postas, e você fala, eu sou seu pai. Ou ali eu faço com a mãozinha assim, não gosto de você, fica assim, a gente vê isso em outros lugares também. Não, o meu lá em casa tem um I have a bad feeling about I have a bad feeling about this. O meu é do C3PO, mano. Parece que nós fomos construídos pra sofrer. Parece que é o nosso destino. Mano. Cara, em casa eu tenho 2 meninos, né? 2 filhos. O mais velho tem 11 anos. Uma vez eu falei, olha, se alguém perguntar assim, tu é Jedi, tu tem que dizer assim, vou falar uma vez, tu grava. Eu sou um Jedi, assim como meu pai foi antes de mim. É assim que eu tenho que dizer. Né? Pô, essa cena também é linda, isso, cara. Né, cara? Passar de geração em geração, né? Aquilo que a gente gostou, isso que o pai dele gostou e que o meu filho gosta agora. Né? Então eu acho isso muito legal, essa renovação do fandom de Star Wars. Né? Então, isso eu acho também muito legal, muito importante para a franquia se manter viva. Com certeza. Né? E é uma retroalimentação. A franquia produz material novo, traz fãs novos e fica nisso. E, né? eles vão consumindo material antigo, né? Sim. Porque eles vão indo atrás. Por exemplo, o meu sobrinho, ele nasceu assim, já na época da Disney, né? Então já tinha tudo os negócios... as coisas mais lindas do mundo, CGI. Né? Aí o que ele gosta? Ele gosta lá do Walker, do AT-AT de stop motion com o Snowspeeder derrubando ele. Ele acha o máximo também. Tudo bem que é o melhor filme, mas errado ele não está. E esse novo momento, a nova geração, né, tá entrando nesse universo, né? Porque não se dava muito sobre Mandalorian. Ninguém apostava tantas fichas em Mandalorian quando terminou a primeira temporada, que foi um boom, né? Não só de figure, não só do Grogu, que eles não estavam preparados. Cara, o Grogu foi o maior acerto dessa série, velho. Não, era Baby Yoda, por favor. Era Baby Yoda, grande Baby Yoda. Eu lembro, não me tinha. Quando eu assisti, eu estava com o meu colega, e aí ele estava em casa assistindo o Neto. E aí ele começou a assistir o primeiro episódio, e eu falei, cara, vou assistir também. Eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, e eu tinha que ir trabalhar. Eu fiquei pensando, nas 6 horas que eu tava no trabalho, eu vou ter casa, preciso terminar. E aí ele assistia, eu falei, cara, vou começar a assistir. E quando eu vi a ligação, vi a história, eu falei, caraca, eu tô me apaixonando novamente por mais uma etapa do universo ali, um momentinho naquele universo. Como eu me apaixonei lá quando eu tinha 10, 9 anos de idade, quando eu assisti ali a segunda fase, né? Que eu assisti a primeira e a segunda fase, os primeiros 3 filmes que lançaram ali, depois eu assisti a fase de mais de 77 também, que eu fiquei assim, caraca, pra entender. Agora não, agora já tem ordem, agora já tem, você começa por aqui, vai por ali, se encaixa ali, essa guerra aconteceu entre esse filme e esse aqui, essa falada que foi falada aqui, como chegou ali, o negócio aconteceu, tu assistir isso aqui pra tu entender, porque até então não se entendia todo o universo, né? Como será que eles receberam, né, no primeiro filme, como será que eles receberam, né, as informações sobre a Estrela da Morte? Aí, agora não. Foi assim que aconteceu. Como é que é a história ali, como é a história ali dos clones dentro da nova ordem, né? Tem ali uma série que explica ali como eles estavam juntos, como eles enfrentavam as guerras juntos e como eles foram traídos, né? Então, chega pra nova geração e a gente não perde também, porque a gente até fala assim, caraca, que legal. Agora eu sei como acontece ali também. É uma acontece explicação. aquele momento e tem uma explicação. E não é um negócio que é necessário. Não é, tipo, você não precisava de Rogue One. Mas é tão legal. É tão legal. Você não precisava saber sobre a história dos 12 Parsecs do Ben Solo. Cara, genial. Isso. Eu vou defender o filme do Han Solo aqui. O filme do Han Solo é muito bom. As pessoas só foram maldosas com ele. Sim. Eu acho que é não compreendido, né? O problema do filme do Han Solo que saiu depois do Last Jedi, que foi aquele. Foi quando quebrou o fandom. E saiu depois de um Vingador gigantesco. Saiu depois de Guerra Infinita também. Depois de Guerra Infinita. Foi um timing muito ruim. Eu não vi Han Solo no cinema. Foi um timing muito ruim de ele sair. Eu vi em casa depois. Né? Mas isso entra num tópico que eu acho muito legal,
é que hoje em dia a gente tem Star Wars para diversos sabores, Sim, Isso. né? A gente tem agora recente, 4 de maio, lançou o Young Jedi Adventures. É pra criancinha de 5, 6, 7 Olha, anos. É animaçãozinha. Animação. Cara, Bacana. e é muito legal porque tu vai querer trazer uma criança dessa mostrando os filmes? O Vader. Vai trazer. Vader. Olha só a criança, essa cena no corredor escuro desse bicho Né? papão matando todo Olha mundo. aqui o Anakin legal. Olha só ele O matando. Anakin entrando aqui na Esse mestre Jedi ensinando os Então younglings. é muito legal que tem Star Wars para diversos sabores. Quem gosta mais do lado místico da força, tem os filmes, tem algumas séries voltadas para isso. Mais pro lado político, tem Endor. Mais pro lado de Rogue One, animação, tudo isso. mais pro lado... Ou seja, tem Star Wars para diversos sabores, né? Quem é do mundo gamer, né? Tipo, Do quer- mundo gamer, não saiu quero aí, saber disso, cara. eu quero jogar Saiu aí isso. Jedi Survivor, está quebrando Vai- computadores É, diariamente. Muito bom. Cheio de bug, mas... Eu conheço gente que se tornou fã de Star Wars por causa dos jogos de Star Wars. Sim, conheço Não é nem também. depois que foi atrás de filme, tudo. Eu conheço gente né? que não sabia até que era. Eu até pensei, mano, em que caverna que tu tava, que tu não sabia que isso aqui era dentro de uma história, de uma trilogia de filmes. Né? Não, só apareceu lá pra mim, achei interessante, porque não tinha em si as características principais dos personagens de Star Wars, né? Porque são outros personagens de Sim, capa que sim. tem. Não tá ali o Darth Vader ali na frente, então ele não tinha associado. Ele sabia que era uma franquia famosa, né? Porque o Jedi Upload era muito legal. E aí, quando ele começou a assistir um filme, aí ele foi assistir outro, ele falou que ele queria entender o que tinha acontecido entre um e outro. É. Que foi o que eu falei, aí ele assistiu um pedacinho ali, mas pra ele entender o que tava acontecendo ali, ele foi pra outra, aí o universo vai te sugando. E tu Star vai Wars é o E aí primeiro já era. esquema de E aí pirâmide já da era. história. Aí agora com os bebezinhos, cara, tu pega a menina de sim. um aninho ali que vai começar, não vai entender muita coisa, mas já vai entender ali a força, a questão da família, a questão do contato. E aí ele vai se introduzindo dentro do universo. E eu sou muito fã de filme de assalto, né? Então, Uhum. por exemplo, Baby Driver, o próprio Homem-Formiga, né? primeiro Homem-Formiga, Como é o do de George assalto, Clooney? 11 Homens no 11 Segredo. Homens no Segredo. E pra mim, o Rogue One, ele assim, na ponta do iceberg, ele não deixa de ser um filme de assalto. Sim, porque sim. eles vão lá aos trancos e barrancos e vai e tal. Enfim. E outra coisa do Mandaloriano, uma das primeiras sacadas assim, que eu peguei, caraca, são faroeste. Esse é o faroeste, sim, total. Aí o meu pai, assim, ele Até pela trilha, né? Sim, A trilha é bem assistia faroeste. muito o Clint Eastwood. Meu pai era ávido leitor do Tex. Sim. Então Meu irmão, ele, meu pai também era. então ele consumia muito faroeste. E hoje em dia, assim, não sai tanto faroeste, né? Exceto pelo Uhum. Red Dead ou um filme aqui e acolá. Uhum. Mas aí o Mandaloriano, ele traz essa sensação de faroeste, assim, aquele deserto, as tomadas aí. E é muito Uhum. louco como o Star Wars tem tudo isso, né? Tem faroeste, tem guerra, tem intriga política. É porque realmente, como é uma galáxia, um universo, tem de tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho isso incrível. E além dos RPGs de mesa, né? Sim, Os infindáveis sim. RPGs de mesa. Antes de existir o Rogue One, quantos grupos de mesa não foram lá roubar os roubar planos o da plano da estrela? estrela. Várias ideias de como podia ter acontecido. Então, assim, às vezes o cara ele combina dois jogos, né? Por exemplo, ele tá jogando ali o RPG de mesa, sei lá, Fronteiras do Império. Vamos sair daqui da nave. Aí ele vai, puxa o jogo de miniaturas de nave. Aí ele, ao invés de ser só no dado, ele não, bora controlar aqui as navezinhas. Sim. Porque tem um jogo de miniatura e pra mim é o melhor jogo de Star Wars. É muito massa. Muito Superando massa. qualquer jogo de RPG, videogame, pessoalmente falando. Basicamente você monta o seu esquadrão e controla as miniaturas de nave, né? Montando réguas e tal. X-Wing, X-Wing. X-Wing. Aí você rola os dados e compara e vê se dá certo. Então o cara pega esses dois jogos e faz o cenário mais imerso possível. Sim, sim, sim. Então, Cara, e é incrível que tudo isso partiu da mente de uma pessoa Que louco. e se expandiu. Né? Que várias pessoas ajudaram a expandir. Né? Vários escritores, vários roteiristas, vários autores, vários diretores expandiram isso de uma maneira que hoje o George Lucas, na verdade, quando era dele mesmo, já não tinha mais o controle criativo total. Né? Os jogos ele não conseguia controlar, os livros não conseguia mais controlar. Ou seja, escapou da mão dele. Né? E hoje, mais ainda, porque realmente, efetivamente, saiu da mão dele. Né? Já tem aí mais de 10 anos que ele vendeu e, cara, precisava para expandir. Né? Mas ainda assim, a gente vê a essência do que ele criou ali. Né? Em cada uma dessas obras, em cada um desses pedacinhos de Star Wars que a gente vai consumindo.
né? Então isso eu acho muito legal, né? A gente trazer esse legado dele, É isso né? que fala, Do né? que ele criou. Apesar dos anos se passarem, o legado continua e o futuro tá ficando muito bonito, Sim. né? Então, quando a gente coloca o tema aqui, o futuro e o legado de Star Wars, eu acho que é um futuro muito positivo, Sim. com coisas que estão vindo aí, projetos que vão se encaixar em momentos, mas que o legado a gente não tá perdendo. Eu não vejo como a gente estivesse perdendo a essência, que eu vejo muita gente falando. Sim. Ah, Eu mas acho não que é, não. mas é. Não vai Não, a gente perder. não tá em 1970, a gente tá nos anos 2000. A gente tem novas Exatamente. tecnologias, a gente tem uma linguagem política, a gente tem agora a visão da mulher em relação ali, ela não é mais ali a do James Bond, O Bond Girl. a Bond Girl, like, só fica lá parada esperando, não. As mulheres vão à luta. A Leia já tava quebrando isso. Ela era meio, louco, não sei o quê. Aí a cena da cena mais famosa é quando ela tá lá com aquela roupa lá, mas olha o tanto de coisa que ela fez. Sim. Mas o legado continua trazendo a Rey, né? Outros personagens estão vindo agora, a Ahsoka que a gente tá colocando. Então, tem ali o nosso passado com histórias maravilhosas e o futuro com certeza é brilhante e maravilhoso. Eu acho, e como professor de idiomas, né, como, digamos, um linguista, né, que muitos professores consideram linguista, né? Então, palavras surgem, expressões. Então, a expressão cultura pop veio do Star Wars. Quem tem, então, acesso à cultura era teatro, os cinemas também eram muito, assim, cinema de arte, né? Não era, assim, aquela coisa muito, muito pop, assim, muito o cara ir lá só se divertir, comer pipoca e tal. Era muito, como é que eu posso dizer, difícil de consumir, né? Sim. Então, o cinema, o Star Wars, ele meio que deu essa abertura, assim, essa expressão cultura De uma pop. cultura popular, né? E o outro termo que a gente usa bastante hoje em dia, que é o blockbuster, né? Ou seja, é o busting blocks, ou seja, tá arrasando de buster e block, que é o quarteirão, por quê? Porque as filas pro Star Wars era quarteirões, girava quarteirões, então o Star Wars ele contribuiu para Ele que instaurou isso, né? ele instaurou, Tubarão do Spielberg criou e a Star Wars foi lá e fincou, assim, Foi falou. lá, Mas é isso que eu espero, assim, da franquia, né? Que o legado dessas histórias que a gente ouviu até agora, elas continuem fazendo sentido, né? Como elas já fazem, né? Você falou da sua experiência como pai, né? A gente falou aqui das experiências de superação, mas que essas histórias, elas continuem motivando o pessoal para se tornarem pessoas melhores, para literalmente ter uma experiência, né? E pensar, assim, que aquele personagem ele pode agregar alguma coisa em você. Exatamente. Com certeza. Então agora... Só para mencionar rapidinho, quanto ao futuro, né? A gente falou de legado futuro. Acho que para mim, dessas coisas que eles anunciaram, o que mais me despertou a atenção foi alguma coisa relacionada ao primeiro Jedi. Assim. Vai ser um filme do James Mangold. Então, É o que eu tô mais ansioso também. Porque essa questão do primeiro eu valorizo muito, assim, o primeiro. Assim, primeiro Avatar, o One. Então, Melhor de todos. Então, sei lá, imagina o primeiro cara que se arriscou a comer um cogumelo. Tipo,